23º domingo do tempo comum, ano B, primeira leitura, Isaías 35, 4 a 7a, Salmo responsorial 145, segunda leitura, Tiago 2, 1 a 5, Evangelho Marcos 7, 31 a 37. Segundo Marcos 6, 53, Jesus e seus discípulos aportaram em Genezaré. Marcos 6,56 afirma que passaram por todos os lugares, povoados, cidades e campos. Os doentes eram colocados nas praças e queriam apenas a possibilidade de tocar na orla do seu manto, e todos os que o tocavam eram salvos. Não se sabe onde ocorreu a controvérsia presente em Marcos 7, 1 a 23, grande parte lido no domingo passado. A única indicação de um local é a referência à casa, que aparece em Marcos 7, 17. Já Marcos 7, 24 a 30, narra uma cura, exorcismo, praticado à distância na região de Tiro, que fica às margens do Mediterrâneo, nas proximidades do Líbano. Nota-se que Jesus está em território pagão, mas a intenção pode ser a de aproximar Jesus ao profeta Elias, ou de lançar as bases para a futura ação missionária da igreja na região. Sem essas breves observações introdutórias, ficaria difícil compreender a referência geográfica presente em Marcos 7, 31, e que cria não poucas dificuldades, pois Tiro está abaixo de Sidônia cerca de 30 quilômetros. Até aí tudo bem. A dificuldade é continuar esse percurso até o lago da Galileia e atravessar a região da Decápole, que se encontra ao sul deste lago. Esse longo trajeto sugere que Jesus e seus discípulos estariam evitando algo, e chama a atenção não haver algum relato sobre os fatos ocorridos nesse percurso tão abrangente. Pois bem, é nesse contexto geográfico que foi colocado o relato da cura do denominado surdo-mudo, e não se sabe a que povo ele pertencia. Além de Jesus, ninguém mais é citado por nome, nem mesmo o beneficiado. Apenas menciona-se a multidão, versículo 33, que assume o papel coletivo, razão pelo qual os verbos ligados a personagens anônimas estão no plural. Trouxeram, pediram, versículo 32. Jesus a eles se dirige com uma proibição, que não contassem. Eles, em contrapartida, divulgavam, versículo 36. E também assumem uma fala a respeito de Jesus. Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. A fala dessas pessoas não invalida, por mais que seja um elogio próximo a uma confissão de fé, a ordem de Jesus, e não deixa de ser uma desobediência. Digno de nota é a mudança que ocorre entre o pedido feito. Pediram a Jesus que lhe impusesse a mão, versículo 32, e a atitude de Jesus pouco admissível aos nossos olhos. Mas é preciso observar a sequência do versículo 34. Jesus se afastou com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. São 3 ou 4 ações em relação ao surdo-mudo, que se completam com outras 3 ações em relação a Deus,
sendo que a última também tem o beneficiado como objeto. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata. Vejamos as 6 ações. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Compreendo 2 ou 3 motivos. O primeiro tem a ver com uma ação diferente da que havia sido pedida, lhe impusesse a mão. A segunda tem a ver com a ausência de espetáculo. Jesus evita despertar qualquer tipo de curiosidade que pudesse ser associada a um ritual mágico, já que está na região da Decápole, território greco-romano em Canaã. Enfim, porque a cura interessava, em particular, ao surdo-mudo, sobre o qual se deve lembrar, por mais óbvio que possa parecer, não era cego e, portanto, viu tudo o que Jesus estava fazendo em relação a ele e não demonstrou algum tipo de reação, simplesmente se deixou conduzir por Jesus. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. A diferença do relato da cura da filha da mulher cirofenícia, que Jesus curou à distância, o surdo-mudo é tocado pelos dedos de Jesus, ação que faz lembrar o gesto criador de Deus em Gênesis 2, 4b, 25, que usa as mãos para criar. Assim Jesus toca para restaurar a audição do homem. Deveríamos considerar que não basta ser tocado por Deus. É preciso deixar-se tocar por Deus para a restauração acontecer. Assim, pelos dedos, Jesus comunica a vibração do seu ser, que faz os tímpanos do homem vibrarem para que possa voltar a ouvir. Cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Por certo, é uma ação que arrepia o ser humano odierno, acostumado a tantas regras sanitárias. Contudo, no Antigo Oriente Próximo, se atribuía à saliva um poder terapêutico. Cabe lembrar aqui que no 4º Evangelho, em João 9, versículo 6, Jesus também usou a saliva para fazer lama e colocar sobre os olhos de um cego de nascença, a fim de lhe devolver a visão. Por detrás dessa ação está a transmissão de algo vital de Jesus para o homem que apenas conseguia balbuciar com muita dificuldade as palavras, exatamente porque não as ouvia. Por isso Jesus, por primeiro, cura a surdez, para que o homem possa articular depois bem as palavras e se fazer ouvir e compreender pelos outros. Tocar os ouvidos com os dedos e passar sua saliva para o doente era a melhor forma de Jesus se demonstrar interessado pelo enfermo. Ao agir dessa forma, Jesus estava manifestando a sua vontade de curá-lo, ao mesmo tempo em que lhe comunicava uma grande confiança para que ele acreditasse na realização da sua cura. A essas 3 ações, outras 3 são realizadas. Olhando para o céu, é uma demonstração de que Jesus se comunica com o Pai e age em conformidade com a sua vontade. Por meio do seu olhar para o céu, Jesus pede que a cura se realize e acompanhe seus gestos sanadores. Suspirou pode ser compreendido como a resposta do Pai ao seu olhar, por certo repleto de bondade e compaixão para com o doente. Essa força que o estremece por dentro é a presença viva e operante do Espírito Santo. Podemos lembrar aqui Lucas 10, 21, pelo qual proclama a palavra final, dita em aramaico no imperativo, com um claro objeto: abre-te, e que tem a ver tanto com a abertura dos ouvidos para que escute,
como para com a língua, a fim de que se solte e fale com clareza. Lembramos, liturgicamente falando, que encontramos nessas ações de Jesus matéria e forma, que inclusive passou para o rito do batismo, indicando o desejo de que o batizado quanto antes ouça e proclame o evangelho da salvação. Também o homem beneficiado realiza 3 ações, e que são as esperadas não pela multidão, mas são as desejadas por Jesus para com ele. Seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Versículo 35. Não sabemos o que ouviu e o que falou. Pode-se até admitir que ouviu a insistente recomendação de Jesus, mas não se pode dizer que fez parte dos que desobedeceram à ordem e divulgaram o feito, pois nada mais se fala do beneficiado, visto que no centro está Jesus e o que fez teologicamente bem classificado. O poderíamos até incluir de forma geral na afirmação que fizeram. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Versículo 37. A primeira parte da declaração faz lembrar a definição que Pedro deu de Jesus na casa do centurião Cornélio. Ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Por detrás, então, dessa cura do surdo-mudo, pode-se ver a ação de Jesus que revitaliza e revigora a comunidade cristã presente na região da Decápole. Também os não-judeus podem ouvir e falar, anunciar a boa nova de Jesus. Já em relação à proibição pedida por Jesus, estaria talvez o elemento teológico do segredo messiânico, muito específico do Evangelho segundo São Marcos. Isto, porém, a meu ver, pouco ou nada interessaria aos não-judeus, visto que tal cura ocorreu na Decápole. Bem mais interessante é a aproximação que devemos fazer à primeira leitura, tirada do denominado Pequeno Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 34, 1 a 35, 10, no qual anuncia o triunfo de Jerusalém como resultado da ação de Deus justo juiz, e a salvação é descrita em forma de benefícios que revertem a realidade. Cegos veem, surdos ouvem, coxos andam, mudos falam, e o que é árido e deserto se muda em fontes e lago. Versículos 5 e 7. Também essa dinâmica é que encontramos presente no Salmo 145. A acolhida que Jesus teve para com o surdo-mundo fundamenta Tiago 2:1, pois compromete a comunidade cristã com as mesmas atitudes de Jesus. A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Fica claro que o conhecimento de Jesus Cristo e do seu evangelho de salvação é o fundamento do comportamento de cada cristão na comunidade, seja ele rico ou pobre, porque Jesus, embora sendo rico, se fez pobre para todos enriquecer com a sua graça. Assim, a segunda leitura deve ser assumida como critério capaz de medir nossa fé e nosso compromisso com Jesus Cristo na sua igreja, em prol da transformação do mundo. Serve igualmente para verificar se as obras de misericórdia corporal têm sido a inspiração constante de nossa conduta de fé, conforme encontramos em Mateus 25, 31 a 46. Desejo a todos um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço.